Boa noite a todos, então. Estamos ao vivo em mais uma das nossas lives aí, agora tratando mais uma vez. E a grande live, o grande dia, que é o curso é o dia do lançamento do nosso curso Reta Final para os concursos da AGU, um dia tão esperado, um concurso, ou melhor, um curso que foi elaborado de maneira bastante esforçada aí pelo nosso coordenador, o professor Danilo, com a ajuda de todos nós, obviamente, e com certeza aí vai ser um curso que nós colocamos aí todo o nosso carinho, nosso esforço nesse curso para ajudar, auxiliar aos concursandos, às concursandas que têm como objetivo, como um plano de carreira, ascender ao cargo, ou a um dos cargos, pelo menos, da Advocacia Geral da União. Então, muito boa noite a todos, professor Danilo, Charles, Inesil. Boa noite, colegas. Uma satisfação estar aqui nesse momento de lançamento de um curso para um concurso tão grande, né? Um concurso tão expressivo que promete aí mais de 300 vagas. Realmente aí é um momento histórico para quem pretende ingressar na advocacia pública e vamos juntos nessa aí auxiliar o projeto de cada um dos que vão ingressar na advocacia pública. Boa noite, pessoal. Boa noite, Inesil, Rafael, professor Danilo. Uma satisfação, meus amigos, alunos e alunas, colegas aqui, participar desse momento. Eu estou hoje nessa live com dois objetivos. O primeiro deles, testemunhar a dedicação e o empenho do professor Danilo nos últimos dias, na minúcia da organização deste curso, realmente direcionado para as carreiras da AGU. E o meu segundo grande objetivo aqui na live, e isso eu vou reservar para quando a palavra voltar para mim, é dividir um pouquinho da minha experiência pessoal, do desafio que eu também vivi, quando chegavam os concursos da carreira da AGU, que são generosos em vagas, interessantíssimos do ponto de vista da carreira, e para dizer como eu fazia quando surgiam, assim, essas 2 ou 3 oportunidades simultâneas, e sempre surgia aquela dúvida, aquela indecisão de como me posicionar em relação a 2, 3 objetivos que acontecem simultaneamente, sendo que eu também tinha outros projetos, mirava a magistratura. Então eu vou dar um pequeno depoimento meu aqui de como eu vivi isso, como foram as minhas decisões, e em seguida desejar para você aquela sorte na sua preparação aí nos próximos meses, na companhia dos excelentíssimos professores que esse curso contém. Danilo, é com você. Bem, amigos do Justo Federal, nossos alunos aí que nos ouvem, nos assistem de todo o Brasil. O Justo Federal que, assim como a AGU, se torna do tamanho do Brasil nessa missão de levar esse projeto aqui de uma preparação para o maior escritório de advocacia do mundo, que é a Advocacia Geral da União, hoje com mais de 7 mil membros e com um concurso aí que é histórico para mais de 300 vagas. Boa noite, prezados colegas, professor Rafael, professor Inesil, professor Charles, e também a toda a equipe do Justo Federal que trabalhou conosco nesse projeto, que hoje está sendo lançado. O dia do lançamento, portanto, é um dia de celebração, porque é o início de uma trajetória que pode levar o nosso aluno e a nossa aluna até a posse na Advocacia Geral da União. Nessa noite, a cada frase que vocês vão ouvir de mim, eu quero que vocês sintam a energia de alguém que acredita nesse projeto, que acredita na capacidade de entregar o melhor para o aluno e que acredita que o aluno que quer ingressar tem uma chance real, nesse momento da história da AGU, de ingressar em um cargo público tão valorizado, com uma função tão importante para a vida das pessoas, para a República Brasileira. Então, eu falo isso como alguém que acreditou lá em 2010 e que hoje está aqui. Uma pessoa que acreditou na AGU quando ingressou, acreditou na AGU quando optou em retornar da minha carreira na Defensoria, acreditou na AGU quando, mesmo aprovado para a magistratura do Amazonas, optei por aqui permanecer. Eu tenho paixão pelo que eu estou falando. E é essa paixão que eu quero levar ao candidato. Como coordenador do curso, um dos coordenadores, aqui ladeado por grandes colegas, meu papel foi tentar ingressar em um universo de possibilidades, mas encaixar aquilo que pode proporcionar ao aluno uma preparação real e efetiva para a proposta
dos concursos da AGU, que, como disse o professor Charles muito bem, é um momento histórico. Os 3 concursos devem sair aí simultaneamente, no sentido de que, no momento histórico 2022-23, nós teremos as 3 carreiras sendo contempladas aí por novos membros. Cabe a nós, portanto, nos prepararmos para esse momento aí com o material mais adequado, a preparação nas aulas, o direcionamento que o aluno precisa. Os editais da AGU, eu sei que vocês já estão conscientes que são editais vastos. Isso não nos assusta, porque apesar de vastos, meus caros, os editais da AGU são justos. Vou até dar um exemplo aqui, se vocês me permitem, colegas. Vamos supor que a Lei 6.015 de 73 estivesse nos nossos editais, por algum motivo. Ela não está, é a Lei dos Registros Públicos. Justamente porque não é algo tão afim à nossa atuação. Quando nós falamos de um edital extenso, como é o da AGU, nós estamos falando daquilo que nós efetivamente exercemos na prática da nossa profissão, seja de procurador federal, advogado da União ou procurador da Fazenda Nacional. O que eu quero dizer aqui? Os editais são grandes, mas não deixam de atuar naquilo, de cobrar aquilo que você vai trabalhar na prática. Nós não partimos para elucubrações sobre aquilo que não nos é caro ali no dia a dia. Então, não tenham medo do edital. E é para isso que é a proposta de um curso como o Jus Federal. É te direcionar naquela imensidão de um edital, mas que, na verdade, é possível, é realizável. E é aquilo que você viu na graduação. Você vai encontrar aqui o mesmo direito tributário federal que você aprendeu na graduação. Você vai encontrar aqui o direito ambiental com as suas normas gerais que você também aprendeu na graduação, só que com o enfoque necessário para a advocacia pública federal. Nós não vamos aqui transformar a sua vida, enchê-la de situações que você não vai conseguir sair daquele volume de demanda, de atuações, de materiais para estudar. Aqui a gente, na verdade, vai canalizar o seu esforço para o local correto. Justamente por isso que é tão importante você ter um direcionamento. Porque naquele momento em que o edital chega, você fala, por onde começar? E é esse o nosso papel aqui no Jus Federal, te dizer, venha por aqui que vai dar certo. É verdade. Perfeito, Danilo, perfeito. E para começar esse bate-papo, assim, Danilo, muita gente tem curiosidade sobre as carreiras da AGU. Né? Nós já fizemos alguma série de lives em que podemos tratar de vários assuntos interessantes, mas se te perguntassem, assim, 3 a 5 vantagens de ser um advogado da União, de ser um procurador federal ou um procurador da Fazenda Nacional, o que você diria para esse candidato que chegaria agora para você? Professor, quais as vantagens de eu entrar para a AGU? O que daria para dizer para esse candidato? Professor, uma das questões que eu acho mais importantes, que eu valorizo bastante na AGU, é a sua independência. No sentido de que é uma independência que ela não se baseia, claro, em fazer o que você bem entende. Até porque, nem mesmo na magistratura e no Ministério Público, que são profissões que possuem na independência funcional uma garantia constitucional, nós temos aqui uma liberdade de como organizar os nossos gabinetes, como engendrar a nossa atuação ali no dia a dia. É claro que observando as diretrizes da AGU, do Conselho Superior, as súmulas administrativas, os entendimentos dos tribunais superiores, porque nós também, como todo o sistema judiciário, o sistema jurídico, nós temos um dever de manter a coerência, a coesão, a organicidade do ordenamento. Então, você tem essa independência no sentido de se organizar, de se preparar. É justamente a questão de uma liberdade intelectual também. Você tem numa situação processual, vários caminhos, por exemplo, interpor um recurso de agravo de instrumento, ou impetrar um mandado de segurança contra uma decisão que você pode entender que viola um direito líquido e certo, a decisão é sua, nobre colega procurador federal, advogado da União e procurador da Fazenda Nacional. Porque nós, em essência, somos advogados. E como tais, nós temos a nossa independência técnica, que inclusive está no Estatuto da OAB. Então, uma questão que eu valorizo muito, professor Inesio e demais colegas, é justamente essa garantia de que eu, na AGU, pude desempenhar a minha liberdade intelectual, de pesquisa, de trazer novas teses, de falar de princípio da proteção da confiança, de suprécio, surrécio, trazer conceitos do direito privado para o direito administrativo. E eu atuo na questão, no fronte do contencioso. Nós conversamos aqui, na live com a nossa ilustríssima colega, a doutora Marinês Restelato,
ela atua na consultoria jurídica, na Procuradoria, como advogada da União, ela atua na consultoria jurídica, e lá é onde é feita a atividade de pareceres, consultas, e ali você ainda tem maior liberdade no sentido de uma amplitude de criação de teses. A AGU é uma grande central de produção de teses que serão aplicadas na estrutura central da República. Então, essa questão de você ter essa posição estratégica na advocacia pública federal, na Advocacia Geral da União, também me é fascinante. É claro, professor Inesio e demais colegas, nós temos situações. Nem todos os colegas, quando tomam posse, vão exercer diretamente as funções que mais lhes chamam a atenção. É preciso respeitar também a ordem de antiguidade, ou nas sábias palavras de um ex-jogador de futebol, não se pode chegar e querer sentar na janelinha. Isso acontece. Mas o que é importante? O que é outra questão que eu valorizo muito? O professor Inesio me pediu 3, né? Na AGU, meus caros, nós temos um universo de possibilidades. Se é verdade que o direito previdenciário é muitas vezes a porta de entrada das carreiras, por exemplo, na Procuradoria Federal, também é que você pode atuar na matéria de ciência e tecnologia, na matéria de regulação de petróleo, na matéria ambiental, eu falei, na matéria de educação, na matéria trabalhista, quer dizer, são mais de 160 autarquias e fundações federais. No âmbito da advocacia, do advogado da União, nós temos a administração direta, os ministérios da Justiça, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, da Previdência, ou seja, a administração pública possui uma gama de atuações, até porque o nosso Estado tem uma presença forte no domínio econômico, de modo que, respondendo à sua segunda pergunta, professor Inesio, o que me fascina na AGU é a amplitude de possibilidades. Eu até, professor Inesio, eu tenho um primo meu que eu gosto bastante, certa vez ele me disse, eu não gosto do funcionalismo porque é monótono. E eu disse a ele, você não conhece o funcionalismo, você não conhece a Advocacia Geral da União. O que nós não temos aqui é monotonia. Todos os dias temos algo diferente a fazer. É claro, se nós nos propusermos a fazer diferente. Por exemplo, se você entra em uma atuação no previdenciário, por exemplo, você pode depois migrar para a matéria de cobrança e recuperação de créditos, tributário. Nós temos direito tributário aqui na AGU, não só na Procuradoria da Fazenda Nacional, como disse muito bem o nobre colega, o professor Antônio Augusto Júnior, que estará conosco aqui nesse super time do Jus Federal para o reta final AGU. Você tem um tributário na PFN, que é a função arrecadatória ali da Fazenda Nacional, mas temos também a atuação em direito tributário na Procuradoria Federal. O Procurador Federal atua no direito tributário, na cobrança e recuperação de créditos das autarquias federais, cobrança de multas. Falamos aqui sobre execução fiscal. Temos a execução fiscal trabalhista. Quem ama o direito do trabalho também tem sua oportunidade aqui dentro. Então, essa amplitude, ela me é muito sedutora. Não existe espaço para monotonia na AGU. Você sempre se reinventa. Você pode dar guinadas, mudar de ares, respirar novos ares sempre. Certo? Respeitada a fila da antiguidade, que é algo natural no serviço público. Existe até a fala, né? Antiguidade é posto. Eu sou muito respeitante a esse princípio, que inclusive a nova geração às vezes não quer concordar muito, mas realmente o próprio conceito de antiguidade no serviço público tem sido bastante reconstruído pela questão do processo eletrônico e a desterritorialização, nós vamos falar disso também em breve, mas assim, você pode mudar de várias atuações. A professora Marinês Estelato, ela trouxe aqui a atuação dela na área de licitações e contratos, na questão de defesa nacional com as Forças Armadas. Isso é magnífico. Você atuar ali numa função estratégica de defesa nacional. E ela falou bastante sobre a atuação na parte consultiva, né? A parte consultiva, que é quase uma advocacia preventiva, na verdade, né? Para colocar o direito correto, digamos assim, nos atos e nas decisões da administração pública. É bem interessante, que é algo que, por exemplo, para quem é juiz não tem essa parte consultiva. Para quem é promotor, por exemplo, não vai ter exatamente isso. Agora, o
o advogado da União, principalmente, o procurador federal também, dependendo do cargo, ele auxilia a administração pública a tomar a melhor decisão, né? Ainda antes de qualquer tipo de judicialização. Aliás, a live da professora Marinês, que está disponível no portal do YouTube do Justiça Federal, é altamente recomendável, muito rica, agradável. Eu assisti assim, conectado o tempo inteiro com a riqueza, embora eu já conheça com alguma intimidade, digamos, os bastidores das carreiras da AGU, pelo convívio, pelo contato profissional, ela trouxe vários aspectos que para mim foram novidade, interessantíssima live, fica a minha recomendação. Excelente. Antes do Danilo prosseguir, só vou aproveitar aqui para dar boa noite para o pessoal que está chegando aqui, pessoal comemorando que conseguiu pegar a live ao vivo, o Leandro do R, que já foi nosso aluno do Reta Final TRF4, dizendo que está lá de Passo Fundo, tua região lá, né, Charles? Olha aí, boa noite formado a todos na cidade de Passo Fundo. Isso aí. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e aproveitem aí o chat, aproveitem que estamos ao vivo e coloquem ali as suas perguntas, aproveitem aqui a presença do nosso coordenador, o professor Danilo, dúvidas sobre a carreira, dúvidas sobre a prova, dúvidas sobre o curso, depois vamos colocando ali que a gente vai interagindo e conversando da melhor forma. Professor Danilo, foi independência, autonomia. Segundo, qual foi? A liberdade de poder mudar. Você pode ter uma amplitude de atuações. Amplitude de atuações. Prossiga lá, então. Eu vou só fazer um pequeno gancho aqui na frase do professor Rafael para dizer sobre essa questão da advocacia consultiva, que é até o novo paradigma do processo civil moderno, no sentido de que nós nos antecipamos às controvérsias, mas, por exemplo, professor Rafael, no âmbito da administração federal, nós temos a Câmara de Conciliação da Administração Federal, com a presença marcante da Advocacia Geral da União, justamente porque, eu vou dar um exemplo a vocês, nas questões, imagine uma questão como Belo Monte, a hidrelétrica lá na cidade de Altamira, no Pará. Você tem a questão ambiental, em conflito com a questão indígena, em conflito com a questão de integração nacional, em conflito com a questão de infraestrutura. Como conciliar interesses do mesmo Estado que, por vezes, podem estar antagônicos? Nós participamos dessas questões. De modo que a AGU ela tem essa presença justamente por estar ali ladeando o administrador público, em uma função que eu vou chamar de política, mas no bom sentido da expressão, que é no sentido de implementação de políticas públicas. São deveres constitucionais que nós temos que desempenhar. Isso me é muito belo. Aliás, agora que tu falou nessa questão da solução consensual, da mediação, arbitragem na administração pública, a gente tem que fazer uma live. Uma grande amiga minha, não sei se tu conhece, colega, advogada da União, Márcia Algueri Marasquim, que trabalha justamente nessa parte da mediação e da arbitragem na administração pública. Com certeza aí pode trazer uma nova frente de interesse para aqueles que estão pensando, será que eu faço advogado da União, procurador federal, etc. É mais uma frente de atuação bem interessante e que está em expansão. Expansão. E, nesse sentido, justamente eu torno a dizer, estou colocando a carga real daquilo que eu acredito que me fascina mesmo na advocacia pública. E esse movimento de participação na implementação de políticas públicas, ele já é nosso papel desde a Constituição de 88, mas tem se tornado ainda reafirmado pela presença cada vez maior do Estado na implementação de políticas públicas, e também na necessidade que essa presença seja feita com respaldo jurídico, porque o Estado muitas vezes se trava no funcionamento por eventual questionamento judicial. Quando nós temos, por exemplo, dialogado com colegas que atuam na assessoria jurídica da Presidência da República ou de outros órgãos, é fato que a oposição a determinada política pública se dá não apenas no ambiente do parlamento, mas também no ambiente jurídico. E é essa função do advogado público, como um advogado, um exercente de uma advocacia de Estado e não de governo, mas no sentido que implementa uma política pública que tenha supedâneo na Constituição, mas que também respeite a vontade majoritária, o que é democrático. Então, esse diálogo me soa muito interessante dentro da AGU, no papel nosso de implementação de políticas públicas. Mas, professor Inesio, eu não vou me furtar de responder ao terceiro quesito. Vamos lá. O terceiro fator, vamos tomar uma aguinha aqui, que
Esse terceiro fator, meus caros alunos, minhas caras alunas, não vou deixar de me furtar a dizer. A AGU também é uma carreira que me é muito interessante, graças ao sistema remuneratório que ela apresenta hoje em dia. Nós tivemos, a partir de 2016, com a Lei 13.327, a criação, a partir do CPC, que previu os honorários advocatícios dos advogados públicos, no artigo 85, parágrafo 19 do CPC, a regulamentação do direito aos honorários advocatícios no âmbito da AGU. Com isso, a remuneração de um procurador federal e de um advogado da União e de um procurador da Fazenda Nacional se tornou compatível com as demais remunerações dos atores do sistema de justiça. Se nós antes tínhamos um sistema defasado, hoje temos um sistema igualitário. Claro que vocês têm a noção, que eu já falei aqui em lives anteriores, a remuneração inicial na AGU, você ingressa com seu salário inicial de R$ 21.049. No primeiro ano você não recebe honorários. Do primeiro ao segundo você recebe 50% de uma cota. Do segundo ao terceiro você recebe 75% da cota. E do terceiro em diante, 100% da cota de honorários. Essa cota ela varia mensalmente, a depender do nosso desempenho nas ações judiciais em que representamos a União, suas autarquias e suas fundações federais. Professor Charles, professor Inesio e professor Rafael, todos os membros da AGU, sejam procuradores federais, sejam advogados da União, sejam procuradores da Fazenda, recebem o mesmo valor a título de honorários. Não importa se o colega José atuou em uma causa multimilionária e aferiu muito valor, um valor alto a título de honorários, e se o outro colega, na verdade, nunca conseguiu vencer uma causa. Todos pertencem ao mesmo escritório de advocacia. E esse escritório possui a necessidade de atender demandas, sejam demandas de valores multimilionários, sejam demandas simples, da natureza de um juizado especial, com valor simbólico, de modo que somos um time. Por isso, todo o valor arrecadado é destinado a um fundo que depois é rateado entre os membros. Vocês vão ingressar na AGU com essa realidade, meus caros. Nós, aqui dentro, tivemos em 2019, em dezembro, a propositura de ações de inconstitucionalidade contra os honorários. Foi o momento em que eu tremi. Em 2020, em junho de 2020, os honorários da advocacia pública como um todo, e não só da AGU, foram declarados constitucionais. Eu vou me permitir aqui contar um dado, que é uma curiosidade. Nesse dia que houve o julgamento da declaração de constitucionalidade da norma, eu me permiti uma breve comemoração, tomando um refresco, para não falar o que era, né? Foi o dia que eu contraí Covid, inclusive. Então, assim, a gente também, a vida é feita de altos e baixos. Eu, graças a Deus, não fiquei tão mal, mas foi uma época muito complicada. Mas, assim, uma vitória gigantesca e a Covid. Eu falei, meu Deus, o senhor manda, às vezes, cada uma para a gente, mas o importante, aqui me permitam uma brincadeira, colegas, mas o importante é o seguinte, foi uma vitória institucional, não só da AGU, mas da advocacia pública brasileira. Por quê? Porque quando você tem na Constituição que o advogado é essencial à justiça, quando você tem a conformação de um sistema jurídico, onde se preceitua a igualdade no sentido da mesma dignidade a todas as funções, não tinha como ser diferente. Nós tínhamos colegas com remunerações aviltantes Brasil afora. E os advogados, por mais que nós possamos exercer funções diferentes, nós todos somos advogados em nosso DNA. Nós formamos em direito, obtemos a aprovação na OAB. Depois vamos exercer outras funções, juiz, promotor, delegado, procurador federal, defensor público, mas no nosso DNA está o direito e a nossa base é a advocacia. Portanto, não tem como explicar uma diferença de grau remuneratório entre funções que são importantes e que têm a mesma dimensão, cada uma com o seu papel diferente. Então, o panorama... Aliás, professor Danilo, se me permite, Sim. Eu acho muito louvável esta paridade remuneratória entre os diferentes ramos e, em especial,
a questão do rateio também paritário dos honorários. Então, acho que isso confere uma homogeneidade à carreira, confere uma solidez institucional, elimina, né, desgastes internos, disputas, perda de energia e de esforços para percorrer caminhos que remunerem melhor. Então, esta paridade confere ao integrante da carreira uma tranquilidade, uma respeitável tranquilidade dentro de uma instituição que, não posso deixar de repetir, né, é o maior escritório de advocacia do mundo. Bom, o Danilo falou 3 vantagens aí, e para também a gente não se estender muito no tempo, eu já acho que já consigo adivinhar a 4ª vantagem. E acho que é respondendo a pergunta ali do Luiz Henrique Souza Silva e do Vander Mello. O Luiz Henrique pergunta se poderia falar sobre a possibilidade de home office na AGU. O Vander Mello pergunta, advogado da União também tem trabalho remoto ou é mais para procurador da Fazenda? Essa é uma vantagem da AGU com relação sobre o juiz. O juiz tem que ficar na comarca, tem que morar. A gente já falou isso em várias lives aqui, né, em várias vezes. E isso agora foi reafirmado pelo CNJ de maneira bastante contundente. Na AGU já há uma flexibilidade maior, é ou não é, Danilo? Isso serve para as 3 ramos da AGU, ou que são 4, na verdade, mas aqui nós estamos falando de 3. Sim. É isso? Sim, colega. Respondendo aqui a pergunta do nobre aluno, a questão do teletrabalho e do home office, ele inicialmente foi regulamentado no âmbito da AGU pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas logo em seguida, tanto a Procuradoria da União quanto a Procuradoria Federal regulamentou também o teletrabalho nas mesmas bases. O contexto, meu caro, era a pandemia. O contexto era a pandemia que fez com que nós tivéssemos que nos reorganizar para enfrentar esse novo momento da história. Só que a questão foi o seguinte, naquele movimento de ida para casa, nós percebemos que a AGU se tornou ainda mais eficiente na atuação, no que tange à atuação dos colegas espalhados Brasil afora. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de Minas Gerais, que é o meu estado. Nós não temos aqui em Minas uma representação nos municípios de Unai e Paracatu, que são sedes da Justiça Federal, com subseções judiciais. No momento em que nós instituímos o teletrabalho e colocamos as equipes de trabalho como gestoras desse trabalho previdenciário em todo o estado, nós conseguimos abranger todas as subseções judiciárias de Minas Gerais. Hoje, portanto, nós estamos presentes em Paracatu e Unai, o que não era o que ocorria antes. Então, eu acredito que esse modelo, a realidade da história se impõe. Ela, quer gostemos ou não desse novo modelo, ele se impôs, ele chegou para ficar. Então, nós temos hoje a regulamentação do teletrabalho. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, a matéria previdenciária ela é conduzida por uma equipe estadual em matéria previdenciária de Minas Gerais. Todos os procuradores federais atuam nesta equipe, de modo que eu, por exemplo, recebo processos de todo o estado de Minas Gerais, das comarcas, seção judiciária de Minas Gerais, Belo Horizonte, e das subseções judiciárias do estado. É distribuído para todos os procuradores que estão na equipe. O que nós fazemos aqui internamente é uma divisão das matérias, por exemplo, eu atuo em aposentadorias especiais, tempo de contribuição e revisionais. Outros colegas trabalham em aposentadoria rural, benefício assistencial LOAS, e outros colegas trabalham na execução e cumprimento de sentença. Mas, Danilo, me diz uma coisa, o pessoal da AGU, eles podem ficar tranquilo quanto a isso também? Pronto, aí ele perguntou sobre as outras carreiras. O professor Antônio Augusto, por exemplo, que é procurador federal da Fazenda Nacional, nos relatou aqui a experiência dele de estar em regime de teletrabalho. Inclusive, ele mencionou que o gabinete dele fica no 9º andar de um prédio lindo em Campinas, mas ele está trabalhando de casa. E, é claro, ele tem, na verdade, um duplo gabinete, digamos assim. Se ele quiser ir trabalhar na sede, nada o impede. Se ele quiser trabalhar de casa, ele está autorizado. Inclusive, a nova forma de gestão, professor Rafael, até preconiza os sistemas de coworking nas sedes da AGU. No futuro, nós não teremos mais os gabinetes físicos nos prédios, até para poder diminuir o tamanho desses prédios. Teremos... a professora Marinês falou da outra vez que eu fiz. Mas eu queria só responder objetivamente quem me perguntou. Colega, o teletrabalho é uma realidade na AGU, ele vai se manter,
a tendência mundial é esta, e nós estamos já com normas regulamentares internas prevendo esse teletrabalho. Então, o que eu posso te dizer é, a nova realidade que você deve receber ao ingressar na AGU é provavelmente do teletrabalho. Você provavelmente tem a chance até de ingressar direto numa equipe desterritorializada, como, por exemplo, a nossa EPREV Minas Gerais tem carência de membros, como também acontece nas procuradorias da União, no cargo de advogado da União, como também nas equipes de cobrança da PFN. Então, é uma realidade das 3 carreiras, sim, respondendo a sua pergunta. Excelente. Colegas, eu vou pedir licença para tentar mudar o rumo da pauta aqui, aproveitando a pergunta do concurseiro TRF3, que é qual é a diferença essencial entre os editais. Para a gente falar um pouquinho da prova, Danilo, e já falar sobre como vai ser esse curso que o Justo Federal está organizando para essas 3 carreiras. Qual a diferença essencial dos editais? Como se preparar para esse concurso? Que dicas a gente poderia dar para o pessoal que está aqui nos ouvindo e que vai iniciar essa preparação? De uma forma assim objetiva, direcionada, o que a gente poderia passar para esse pessoal? Pessoal, sendo objetivo, a AGU tem um concurso cuja pegada, me permitam a expressão, é uma pegada muito daquilo que está acontecendo na jurisprudência nesse momento. Você tem que estar antenado com os informativos do STF, com os informativos do STJ, com os informativos da TNU, os entendimentos da TNU, procurem lá no site, para a prova de procurador federal, é importantíssimo. Temos também que estar antenados com os entendimentos, as súmulas da Advocacia Geral da União, principalmente no âmbito do concurso para advogado da União. Então, é uma prova que tem um forte apego à cobrança de entendimentos jurisprudenciais atuais. Até porque, quando você ingressar no cargo, você vai ter que estar sempre atualizado com essas questões. O que diferencia os editais, meus caros? Justamente o seguinte sentido. Nós temos um núcleo duro de questões comuns às 3 carreiras. Mas, vamos lá. A Procuradoria da Fazenda Nacional representa a União no que tange a arrecadação e administração tributária. Então, o direito tributário lá é o foco. Uma ênfase no direito tributário, na questão dos tributos federais, você tem que estar sabendo, dominando, tributos federais, processo administrativo fiscal, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Vão anotando aí, pessoal. Aproveita, professor. As leis sobre parcelamento, sabe? O sistema do Simples Nacional, porque a PFN tem uma função de arrecadação, então ela vai ter que conhecer o sistema tributário federal, procurador da Fazenda, candidato e candidata, tem que dominar. E aí, outra questão. As provas passadas da PFN, elas tiveram uma ênfase em direito tributário, não só na prova objetiva, mas também a prova discursiva, P2, P3, P4, foi construída sobre o direito tributário, cobrando ali PIS/COFINS, questão de anulação de lançamento, repetibilidade de débitos. Então, você tem que se preparar ali para estudar o processo administrativo tributário, o processo judicial tributário, as ações anti-exacionais, a questão da elisão contra a evasão fiscal, a responsabilidade no caso de sucessão de empresas, a fraude à execução, que é um tema caríssimo à PFN, a questão dos grandes devedores, penhora, execução. Então, ênfase no processo civil, lei de execuções fiscais e direito tributário. Já na prova de advogado da União, mesma questão, uma pegada forte em jurisprudência. Todavia, a AGU, o advogado da União, ele, por atuar ali representando a administração direta, ele atua em nome da União, representando a União. E a União representa a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. De modo que, por exemplo, na última prova de advogado da União, a questão discursiva abordava a formação dos tratados, quem eram os plenipotenciários, até onde, qual era o rito procedimental da internalização de um tratado. Você tem que saber direito internacional público, direito internacional privado, a questão dos migrantes, a questão do sequestro internacional de crianças, já que a autoridade central nessa matéria é o Ministério da Justiça, órgão da administração direta, que é a AGU. Direito do trabalho cai bem também, né? Direito do trabalho. Direito do trabalho é comum às 3 carreiras. Então, olha só, me cobrem depois da prova. Não estou nem invocando a bola de cristal, eu estou invocando o raciocínio lógico agora. Cooperação internacional na prova da AGU.
Eu só não vou dizer qual vai ser o número da questão, porque aí seria preciosismo. Isso vai cair, está desenhado que cooperação internacional vai cair. Com certeza, professor. Então, quem não sabe, pode começar a estudar por aí, né? É um tema quentíssimo. Inclusive, a AGU atuou muito forte na repatriação dos valores que foram remetidos ao exterior no âmbito da Operação Lava Jato, por exemplo. E isso aconteceu depois do último concurso. Esse tema tem que cair na prova, até para mostrar este papel institucional da Advocacia Geral da União. Então, não é à toa, professor, só um detalhe aqui, que o órgão, não é? Se chama Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, né? O DRCI. Então, isso aí vai aparecer na prova. Me parece que está quente esse assunto. Não, com certeza. E nesse sentido, até, professor Charles, aproveitando o gancho, essa questão dos direitos humanos cada vez mais presentes aí, inclusive as provas de juiz federal do TRF3 e do TRF4 mostraram à comunidade jurídica como esse tema tem se tornado caro. E eu digo aos senhores e senhoras que me ouvem, prezados alunos, eu sou um professor que sou bastante antenado com concursos públicos das carreiras de Estado. Quando um concurso como a magistratura aponta em um sentido, é que o vento está indo para lá, tá certo? Essa visão também nós queremos trazer para vocês aqui no Jus Federal. Nós falamos de direitos humanos, a doutrina está focada nesse assunto, as provas de magistratura cobraram isso, a questão da Copa do Catar está trazendo esse assunto sobre direitos humanos, o papel das empresas ao promover direitos humanos, por exemplo, ao não irem para países onde eles não são minimamente respeitados. Mas nós vamos falar isso no curso. Então, assim, direito internacional, público e privado, forte na AGU, certo? Se preparem a partir de já para iniciar essa preparação. E no caso de procurador federal, pessoal, nosso maior cliente é o Instituto Nacional do Seguro Social. Portanto, direito previdenciário com um foco grande. Eu vou até me permitir, professor Charles, tenho tempo para falar 1 minuto? Tem. Na minha prova de procurador federal, meus caros, foram perguntados temas que eu considero até mesmo do jargão do INSS. E aí, o que eu percebi? Nós temos que ter uma preparação realmente orientada ao direito previdenciário, que é um tema caro na nossa prova. Na última prova de procurador federal foi o tema da ação, da peça judicial. Então, o direito previdenciário, pessoal, estejam focados, estudem os entendimentos da TNU, do STJ, a revisão da vida toda está em julgamento do Supremo Tribunal Federal, revisão do buraco negro, esses temas, vocês vão ter esses temas abordados. São temas caros para a Procuradoria Federal nesse momento e que certamente vão estar na prova. Então, essa é a minha dica objetiva, olhar para a jurisprudência e pisar no acelerador. Legal. Eu vou fazer 2 comentários descontraídos. E eu tenho achado interessante que agora no ambiente jurídico começaram a batizar os casos, assim como lá nas operações policiais, né? Então agora nós temos revisão da vida toda, tese do buraco negro, umas coisas bem pitorescas, não é? Vamos lá. E eu vi também que a Camila de Moura aqui fez um comentário engraçado, dizendo, professor, eu vi só para saber o número das questões. Camila, eu só aposto o número da questão e a alternativa que vai ser a correta nas provas de magistratura. Aqui eu sou um coadjuvante, então no máximo eu consigo dizer vai cair, tá? Mas o número da questão eu vou me abster. Boa, boa. Bom, quem sabe a gente vai para a cereja do bolo aqui, hein? O que vocês acham? Olha, eu acho que o professor Danilo poderia, em 2 minutos, professor Danilo, nós vamos monitorar o tempo, fazer um breve comentário. Tem 2, 3 perguntas que surgiram ali, se a advocacia pública da AGU é compatível com a advocacia privada. Parece que valeria a pena sanar, né? Se esse debate existe, se essa questão é uma questão superada, de modo bem objetivo, professor. Não é possível exercer a advocacia privada sendo membro da Advocacia Geral da União. Nós temos a incompatibilidade. Você só pode atuar, meu caro, na advocacia pro bono, que é aquela advocacia onde você não tem ali a questão remuneratória para entidades beneficentes e também consciência ao advogado-geral da União. Inclusive, essa norma que vincula as 4 carreiras textualmente, incluindo o procurador do Banco Central. Então, você não pode, e a advocacia também causa própria, e você está autorizado. Fora disso, você não pode. Esta é outra bandeira que nós vamos ver essa discussão no futuro. Certo? Não é uma pauta atual. Muito bem. Né? Existe uma possibilidade, mas ainda não tem nada concreto. Isso. Não é uma pauta atual, ou seja, não dá para programar a vida partindo desse pressuposto, como acontece nas procuradorias estaduais. Bom, eu vou fazer o seguinte.
Nós sabemos que nós temos que migrar para uma parte final importantíssima para quem está ouvindo, que são detalhes que a coordenação vai apresentar em seguida. Eu vou apenas cumprir aqui, para que não fique pela metade. Eu disse lá no comecinho que eu tinha 2 objetivos. Um deles era testemunhar o empenho do professor Danilo nos detalhes, nos mínimos detalhes da preparação desse curso, carga horária, nominata, itens a serem abordados, estudo das provas anteriores, perspectivas futuras, tendências da carreira. Olha, foi tudo trabalhado nos últimos meses, não nos últimos dias, com muito critério pelo professor Danilo. Eu tive a felicidade de fazer parte desses debates em alguns pontos. Agora, eu prometi que eu falaria sobre um segundo aspecto e farei bem objetivamente, sobre a questão de como enfrentar este momento que você, estudante, enfrenta, de ter 3 concursos interessantíssimos com algumas pequenas diferenças pela frente e, eventualmente, você é alguém que vinha se preparando para concursos de tribunais regionais federais, para a carreira da magistratura. Olha, todos nós aqui vivemos isso. Todos nós 4 vivemos esse desafio. Todos nós 4 aqui fomos aprovados em concurso de magistratura e de carreiras afins, procuradorias. Eu mesmo fui defensor, o professor Moreira tem a tríplice coroa, não é? Passou a AGU, BFN, a Procurador Federal, o professor Inesio também nesse mesmo caminho. E a minha dica é a seguinte: quando surgiam esse tipo de ocasiões, que nós batizamos aqui de históricas, de um trem cheio de vagas passando na sua frente, você é um candidato apto, se preparando, estudando, eu costumava não desprezar esse tipo de oportunidade. Tanto que antes mesmo de ingressar na magistratura, ingressei numa carreira de Estado, numa defensoria pública, prestei religiosamente todos, Danilo, todos os concursos para AGU, Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional, que surgiram ao longo da minha caminhada de candidato. Cheguei a avançar em fases em alguns deles, então não tive a felicidade de ser aprovado, finalizado em nenhum deles, mas todas as 3 carreiras da AGU de que nós estamos falando hoje estavam absolutamente competitivas no meu horizonte pessoal de possibilidades. Por quê? Porque, embora o encanto que eu sempre tive pela magistratura, acreditando que seria o meu espaço de vocação, eu reconhecia, entre outras, as vantagens que o professor Danilo aqui listou das carreiras da Advocacia Pública Federal. Eu vi muitos amigos próximos encontrarem o caminho profissional nas carreiras da Advocacia Pública Federal. Amigos que frequentavam as salas de aula de preparação de concurso junto comigo, ora prestando um concurso para a magistratura, ora para o Ministério Público, mas o concurso das carreiras da AGU aparece como um jogador aí, como um integrante de elite, né, nesse horizonte de possibilidades. Pergunta da Adriana aqui no fim: vai ficar gravada esta live? Sim, vai ficar gravada, mas eu, se fosse você, não perderia o que virá nos próximos minutos aqui, porque parece que vem uma explicação bem importante, bem interessante. Professor Inesio, como nós estamos aí na organização da nossa conversa? Olha, eu acho que a gente pode aproveitar o ensejo da pergunta da Camila e começar a explicar essa estrutura do curso, né, que foi um curso pensado justamente para abarcar esse momento das 3 carreiras. Né? Então, acho que o professor Danilo pode explicar em detalhes esses módulos, também de uma forma bem objetiva para o pessoal compreender o pensamento que está por trás da coordenação desse curso, né, com os módulos de aceleração, o módulo núcleo duro, e depois nós teremos também a apresentação dos professores, e acho que feita essa apresentação do curso, a gente volta para as perguntas e fala de data de prova, demais dúvidas que o pessoal vai colocando aqui no chat para nós. Falar rapidamente aqui, se eu sair fora rapidamente, porque eu tenho um compromisso em seguida, né? E se tiver, digamos, no meio de uma fala do Danilo, do Charles, etc., eu não vou interromper, eu vou ter que simplesmente sair, mas é só porque eu tenho realmente esse compromisso na Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, da qual sou vice-presidente atualmente. O professor Danilo defere com todo... Obrigado. Hoje. Obrigado, Valdemir. Danilo, assim, então, de uma forma objetiva para o pessoal compreender o que seria esse curso núcleo duro, né, que foi assim chamado, né, o intensivo 3 carreiras, módulo 3 carreiras, e depois esses módulos aceleração. Como é que isso vai funcionar? Olha, colegas, basicamente, quando a gente analisa os editais de advogado da União, Procurador Federal e PFN, existe um núcleo duro de matérias que aparecem nas 3 carreiras. Num concurso de advocacia pública, é evidente que o direito administrativo ganha um peso que leva em conta o fato de ser a advocacia que vai
viabilizar as políticas públicas de Estado. Então, nós colocamos o direito administrativo como uma matéria do módulo intensivo 3 carreiras, porque é comum a advogado da União, PFN, procurador federal, o direito administrativo. Naquilo que é comum, direito administrativo aparece no módulo intensivo 3 carreiras. Esse módulo intensivo 3 carreiras tem um total de 120 horas aula. Naquilo que há uma especialização do direito administrativo, nós vamos abordar nos módulos específicos de aceleração de cada carreira da AGU. Por exemplo, o direito administrativo, ele aparece de forma equânime nos concursos das 3 carreiras, só que no concurso de procurador federal, por exemplo, tem a questão da regulação da CVM, o Instituto, eu coloquei aqui no nosso cronograma, Direito Administrativo Especial, nós temos a questão referente à matéria de setor energético, setor portuário. Bem específico, né? Bem específico. Especificamente no edital de procurador federal. Então, a nossa proposta aqui é que aquelas matérias que fossem comuns dentro da disciplina de Direito Administrativo, as 3 carreiras, elas constarão no módulo intensivo 3 carreiras, cujo total é de 120 horas. Aquilo que for específico de uma determinada carreira, como, por exemplo, setor energético, portuário e regulação, nós vamos colocar no módulo aceleração procurador federal, por exemplo. De modo que você terá a abrangência total do edital para aquele certame que você for prestar, ou se você prestar mais de um ou os 3, a abordagem completa dos 3 editais. Então, em direito administrativo, por exemplo, houve essa questão, um módulo de direito administrativo no curso intensivo para as 3 carreiras e a questão especializante no módulo aceleração. Da mesma forma, nós fizemos com direito previdenciário. Direito previdenciário é uma disciplina que consta dos programas dos 3 cargos, com as mesmas questões, como planos de benefícios, salário de contribuição, cálculos de benefício. Só que nós não podemos deixar de perceber que na prova de procurador federal é necessário um aprofundamento no estudo do direito da Seguridade Social. E isso nós vamos fazer com o módulo aceleração procurador federal. Outro exemplo, direito internacional. Ele consta o direito internacional para a prova de advogado da União, de modo que nós vamos abordar o direito internacional público e privado no módulo aceleração advogado da União. O importante aqui é o aluno ter em mente que ele terá uma abordagem completa do edital. Ele vai fazer a opção do módulo intensivo 3 carreiras, este é o módulo comum às 3, com as matérias que são comuns às 3 carreiras, e depois ele vai optar, dentro dos módulos de aceleração, por qual ou quais carreiras ele tem interesse em fazer sua preparação para prestar o concurso, de modo que sairá com o edital abrangido. Muito legal. Acho que fica explicada, né, essa estruturação. E me parece aqui, fazendo convergir com o raciocínio que eu expus há 5 minutos atrás, me parece absolutamente razoável, considerando a carga horária que eu vi, né, no núcleo central e a carga horária de cada um dos módulos aceleração, me parece plenamente razoável que algum candidato considere a hipótese de montar a sua própria estrutura, partindo do núcleo central e depois agregando 1, 2 ou, eventualmente, a depender da disponibilidade de agenda de cada um, até os 3. Mas aí o aluno, o candidato, é que vai decidir. Eu vou prestar procurador federal e advogado da União. Então, ele monta com a estrutura central e mais 2 módulos. Se ele decide prestar os 3, inclui o módulo de procurador da Fazenda também. Então, eu particularmente aplaudi muito essa iniciativa do Justiça Federal de fazer um curso modular em que o próprio aluno pode montar de acordo com a sua necessidade, não precisando, né, digamos assim, aderir a uma carga horária com conteúdo que ele não vai ocupar na sua prova, economizando tempo, né, e energia, né, nesse projeto. Isso é fundamental, isso é fundamental. O aluno vai poder optar pelo curso que realmente vai lhe trazer proveito para o seu projeto individual. Acho que esse é o diferencial desse curso. Eu acho que pode colocar ali a pergunta, o diretor que está nos ouvindo, a pergunta da Camila de Moura Gim. Gostaria que vocês explicassem como vai funcionar a ramificação entre núcleo duro e curso direcionado. Não entendi se são cursos diferentes.
se é optativo para primeiro ou se é o como. Eu pedi para ele colocar essa pergunta, porque é a pergunta principal, a essência do curso. Eu vou resumir aqui rapidamente, que daqui a pouco, infelizmente, vou ter que me ausentar, de maneira bastante resumida, e os colegas depois, principalmente o professor Danilo, que é o nosso coordenador, vai explicar melhor. Mas, basicamente, é o seguinte, você pode se matricular num curso, que é o Núcleo Duro, em que vão ser lecionadas as aulas sobre as matérias que caem nas 3 carreiras, que são 120 horas. Quem quiser pode optar, é algo facultativo, optar por algo a mais, o módulo Aceleração, PFN, Procurador Federal e ou AGU, pode ser as 3, com mais 40 horas, cada uma delas, relacionadas às especificidades do edital de cada um deles. E aí a pergunta que vem em seguida, também para já deixar bem claro isso, o Henrique ali no final pergunta, a reta final abrange segunda fase? Vai ser lançado também um módulo segunda fase em separado. E provavelmente a gente vai lançar aí depois os editais, né, Danilo? Isso. Lembrando assim, desculpa só me atravessar aqui, o conteúdo trabalhado no reta final, ele é todo aproveitado para a segunda fase, inclusive uma prova oral futura. A questão é que o desenvolvimento técnico de pareceres, questões discursivas, etc., essas sim serão trabalhadas em um módulo à parte, mas o conteúdo abordado se aproveita até o fim do concurso. E para responder objetivamente a pergunta da Camila, não são cursos diferentes, é um curso e quem quiser opta por algo a mais dentro desse curso, é um extra dentro do curso. E o segunda fase provavelmente vai ser também ou um extra ou até de repente, eventualmente, algo específico, mas eu não sei ainda como é que está essa elaboração do segunda fase, mas que vai ter também. Vou até dar um exemplo mais aqui. Um esclarecimento, o Rafael, eu sei que o seu horário já apertou, fique à vontade, por favor. Faço mais um esclarecimento no seguinte sentido. Se, por um lado, no módulo central, o núcleo duro, você tem ali, então, uma carga horária comum, né, para os 3 propósitos, por outro, nos 3 módulos aceleração, as aulas não se repetem. Cada um desses módulos tem aulas exclusivas para o módulo, com professores que foram convidados, recrutados a partir do olhar da respectiva carreira, tá? E você não tem aulas se repetindo dentro dos 3 módulos aceleração. Se o senhor me permite, professor? Você quer falar, professor Rafael? Isso, eu infelizmente vou ter que me ausentar agora, eu tenho um evento na Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, que eu sou o vice-presidente, e não posso faltar. Boa noite a todos e continuem aí com os professores Danilo, Charles e Inesil. Até mais, abraço. Valeu, Rafael, um abraço. Boa noite. Até mais. Colegas, então, eu tenho uma proposta, se vocês me permitem. O que vocês acham? Eu só queria explicar Posso explicar só uma questão para a Camila, para ela entender, para a nossa aluna que fez a pergunta? É porque, prezada Camila, para você ter uma ideia, vamos dar um exemplo aqui com o edital de procurador da Fazenda Nacional. Nós temos os 3 editais das 3 carreiras, a previsão dos impostos da União, dos estados, do DF e dos municípios. Essa questão vai ser abordada no módulo intensivo 3 carreiras de forma comum para as 3 carreiras. Só que no edital da Procuradoria da Fazenda Nacional, se você optar em prestar este certame, por exemplo, eu não quero estudar para PFN. No módulo Aceleração PFN, nós faremos uma incursão vertical nos impostos federais, que consta especificamente do edital da PFN, esse aprofundamento. Por exemplo, o estudo do procedimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do processo administrativo tributário, as leis de parcelamento, essas disposições, por exemplo, que não constam dos concursos de advogado da União e de procurador federal. Então, as aulas serão diferentes. Você que vai ter que fazer esse pensamento. Eu quero estudar para PFN, para advogado da União, para procurador federal, para 2 deles ou para 3 deles. Naquilo que você fizer a sua escolha, nós vamos te entregar a completude do edital de acordo com a sua opção. Mas você não vai ter aqui, nos módulos intensivo 3 carreiras e no aceleração, a repetição de conteúdos. Na verdade, a aceleração é justamente para você fazer essa incursão a fundo naquilo que é especializante de cada carreira. Maravilha, maravilha. O que vocês acham de nós apresentarmos os professores, repassarmos alguma coisa a respeito da estrutura do curso e depois nós voltamos, chamamos o diretor para falar a respeito das matrículas e tal, e voltamos para as últimas perguntas que estão faltando. O que vocês acham?
Acho excelente, acho que a apresentação dos professores será relativamente objetiva, e eu estou dizendo isso apenas para quem nos assiste ter uma dimensão de que em minutos já vai ter aquilo que realmente está aguardando, que são as características propriamente ditas aí do curso. Então vamos lá, apresentação dos professores. Vamos lá. Primeiro, professor Danilo, fica à vontade. Sim, nosso colega, professor Antônio Augusto Júnior, procurador da Fazenda Nacional, professor há muitos anos, atua no direito tributário, será nosso professor tanto no módulo aceleração da PFN, aprofundando essas matérias que são específicas do edital da PFN, como também no direito econômico e financeiro. Estará conosco aqui no nosso time. Terei a honra de dividir alguns aspectos com o professor Antônio. Professor Bruno, vamos lá, Danilo, é contigo. Professor Bruno Betti é procurador do município de Belo Horizonte, já foi procurador do estado de São Paulo, será seu professor aí em direito administrativo e também vai atuar na questão referente ao direito administrativo, que é comum às 3 carreiras, e também nos módulos de aceleração, com o direito administrativo especial na Procuradoria Federal e também advogado da União. Legal. Quem é o próximo? Professora Carla Tom, que legal a presença da professora Carla, que é a juíza federal, atua no direito internacional. Já tive a oportunidade de fazer projetos com a professora Carla, aqui no Jus Federal também. Tenho certeza de que você vai gostar muito do que verá nas aulas da professora Carla. Esse professor eu mesmo apresento. Tenho a felicidade de fazer parte do corpo docente aqui do Reta Final para as carreiras da AGU. Eu vou colocar o meu pezinho em 3 pontos da matéria, vou falar um pouquinho de direito econômico, vou falar um pouquinho de direito tributário, onde eu tenho maior conforto, maior experiência, e vou falar também um pouquinho sobre direito financeiro com você. Professor Te apresenta, Danilo. Sou eu, professor Danilo Nascimento, leciono Direito Penal há 4 anos, professor universitário, também atuei em Direito Penal como professor para as carreiras da Magistratura Federal, do TRF3 e do TRF4, e também com a nossa perspectiva sobre alguém que vê o Direito Penal dentro da Advocacia Geral da União. Atuarei aqui como professor nessa disciplina. Maravilha. Nosso amigo, professor Érico Santos, professor de Direito Previdenciário, juiz federal na 4ª Região. Querido professor Érico, que já fez parte do Reta Final TRF4, segunda fase TRF4, TRF3, está junto conosco também aqui no Reta Final AGU. Um dos mais carismáticos professores que você vai conhecer. E uma atuação importantíssima para o nosso direito da Seguridade Social, tanto na parte do módulo intensivo 3 carreiras, quanto também na aceleração para procurador federal, no direito previdenciário, que tem que ser bastante aprofundado, estará lá no nosso time. Legal. Professor Gustavo Faria, professor de processo civil também, há vários anos, consagrado no meio acadêmico, com toda a sua experiência aí nessa disciplina processo civil, que é tão cara à atuação dos procuradores, advogados da União na matéria contenciosa, especialmente, estará aqui no nosso time também. Sou eu, né? Então, também faço parte do time aí, estarei lecionando a disciplina de Direito Processual Penal, um tema que, embora não pareça, é um tema, sim, muito importante para esse concurso, inclusive já foi cobrado nas fases discursivas, né, professor Danilo? Os concursos anteriores. Então, vou procurar dar um foco bem direcionado para o seu estudo, com temas de maior probabilidade de incidência. Vamos trabalhar competência federal, provas, recuperação de ativos, cautelares reais e os demais temas importantes aí para a sua preparação. Então, também é uma grande honra fazer parte da equipe. Professor Juan Vasques, que é promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, com ampla atuação aí no direito empresarial, na docência, na academia, e, portanto, também integrará nosso time com toda a sua experiência também aí para acrescentar no direito comercial ou empresarial, como prefiram chamar. Professor Leandro Fernandes, juiz do trabalho, lecionará Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, também com ampla experiência em lecionar para concursos. É importante frisar, pessoal, eu tenho observado, professores, os alunos têm grande receio com o Direito do Trabalho. Além do nosso nobre professor Leandro
com sua experiência, o direito do trabalho nas provas da advocacia pública, tenho certeza, com um direcionamento adequado, vocês terão bastante êxito. A disciplina apareceu na prova discursiva, mas também de uma forma honesta, no sentido de cobrar do aluno o conhecimento que ele precisa ter ali das balizas fundamentais da disciplina. Professor Leandro Macedo, meu nobre colega procurador federal, atuante há mais de 25 anos com direito da Seguridade Social, é alguém que ama o direito previdenciário e estará aqui no nosso time também com experiência em lecionar para concursos públicos. Vocês sabem, meus caros, que é preciso ter essa vocação para o concurso público, essa paixão que eu falei no início da live. Tenho certeza que o professor Leandro vem aqui agregar bastante nesse time do direito da Seguridade Social, junto com o professor Érico. Professor Leonardo Lagos, também meu colega procurador federal, aí da 4ª Região, da PRF da 4ª Região, lecionará conosco direito administrativo, também acrescentando ali aquele time. Vocês percebem aqui que nós estamos investindo também nas disciplinas que têm seu maior peso. Até aproveito uma palhinha. Nós fizemos a divisão dessas horas dos módulos, meus caros, de acordo com o peso e relevância que cada disciplina tem no universo global de cada prova. Então, tenho certeza que, por exemplo, no direito administrativo, vocês terão um reforço ali, seja no módulo intensivo 3 carreiras, quanto também nos módulos de aceleração específica. Então, o professor Leonardo Lagos está aqui também para acrescentar no time de direito administrativo. Professora Lilian Souza, também no direito tributário. Direito tributário, que é uma disciplina que nós temos um universo de atuação no módulo intensivo 3 carreiras, ou seja, o procurador federal, o advogado da União e o PFN têm que conhecer o direito tributário, e também vai ter o módulo aceleração PFN para aqueles que optarem por essa carreira, com um aprofundamento nas questões dos tributos, como eu falei antes. Professora Lília, portanto, vem para o nosso time para fazer um direito tributário aqui bem profundo. Colegas... Professora Mariana, eu vou apresentar, é super carismática, vem trabalhando o direito civil conosco, já participou de outros projetos, avaliações lá em cima, uma simpatia competentíssima, tenho certeza que você vai curtir demais as aulas da professora Mariana Zambuja. E eu já vou aproveitar para fazer um convite aqui para o pessoal que está comentando aqui. Olha só, o Jefferson disse, excelente escolha do professor. A Diane Fabiola disse, professor Bruno Betti, que legal. Ou seja, estão gostando dos nomes que estão vendo? Então, manda uma mensaginha aí para aquele seu colega que está estudando, que você sabe que vai gostar de ver essa nominata, para acompanhar a live conosco aqui e ver as novidades que o diretor vai trazer daqui a pouco. Boa. Meus caros, é um super time. Minha nobre colega, professora Marinês Estelato, participamos aqui juntos de uma live, toda a sua experiência de anos de atuação, ela é advogada da União desde os anos 2000, 2001, atuação em licitações e contratos, estará conosco nessa disciplina que foi tão modificada aí recentemente, em 2021, de modo que você vai ter ali a preparação completa nessa questão das licitações e contratos. E atenção, pessoal, licitações e contratos, advocacia pública, um tema caríssimo, de modo que aqui a gente buscou uma professora craque no assunto também para esta matéria. Colegas, professor Matheus. Professor Matheus Faganello, grande professor de Direito Constitucional, com vasta experiência nos concursos públicos, vai engrandecer aqui a nossa disciplina de Direito Constitucional, trabalhando, colocando foco nas questões jurisprudenciais, nas questões controversas, direcionando a preparação para a sua prova. Bem-vindo aí, professor Matheus. Professor Paulo César Rodrigues também vai estar dividindo a disciplina de Direito Constitucional com o professor Matheus. O professor Paulo César é juiz federal no TRF da 2ª Região, também um grande parceiro do Juiz Federal, já esteve conosco em outros cursos do Reta Final TRF4, no segunda fase. Tem um conhecimento vasto, principalmente na parte doutrinária do direito constitucional, e com certeza a sua preparação na disciplina de Direito Constitucional vai estar completa com o professor Paulo César, com o professor Matheus.
Professor Paulo é uma enciclopédia, todo mundo elogia o conhecimento dele, e você vai assistir a aula dele, mesmo que ele lecione um tema que não tem nada a ver com direito, porque você fica hipnotizado com a fala dele. Verdade. Professor Rafael, você já ouviu, já viu, já acompanhou hoje, sabe que ele trabalha conosco direito administrativo, direito ambiental, a sua principal frente de atuação. E aí o professor Rafael já está devidamente apresentado, né? Juiz federal, aprovado nos 3 concursos da AGU, vasta experiência, 20 anos ou mais de experiência em concursos públicos, inquestionável autoridade. Professor Ranieri Nogueira, procurador federal, meu nobre colega lá do estado de São Paulo, com ampla experiência em atuação em concursos públicos, autor de livros de direito internacional, estará aqui no nosso time, tanto em direito constitucional, como também no direito internacional público e privado, para uma preparação completa dos colegas aí que pretendem o cargo de advogado da União. Então, tenho certeza, um colega também dedicado à academia, dedicado à docência, autor de livros, que estará aqui com toda a sua didática, todo o seu contato e traquejo com os alunos para acrescentar aqui nesse curso reta final. Maravilha. Professora Rebeca Eckstein, advogada do Estado do Rio de Janeiro, estará aqui no nosso time também em Direito Empresarial, ela que está concluindo sua tese de doutorado em Propriedade Industrial, meus caros, que é um tema caríssimo para o procurador federal. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial é uma autarquia federal, portanto, representada por procuradores federais, de modo que nós fomos buscar a professora Rebeca, justamente pela sua expertise na matéria, e essa professora, tenho certeza, vocês terão uma preparação muito detalhada sobre essa questão referente ao INPI e à propriedade industrial. Professor Stanley Costa, advogado, autor de livros jurídicos, atuará conosco aqui no Reta Final AGU do Justo Federal, nas disciplinas Processo Civil, onde ele também leciona, e na matéria Direito Agrário, que é uma matéria específica do módulo Aceleração Procurador Federal, meus caros. E vocês percebam que o Direito Agrário ele é cobrado na prova objetiva. Na última prova de Procurador Federal, nós tivemos 10 questões de marcar certo e errado sobre direito agrário. Nós temos a questão do INCRA, que é uma das autarquias federais mais importantes do Brasil, portanto, você tem que estar antenado com as questões de direito agrário e terá um autor de direito agrário e professor aqui no nosso curso. Muito bom. Professor Hermes Arraes Alencar, meu nobre colega procurador federal, autor de livros há muitos anos, professor também de cursos preparatórios, professor universitário. Eu até comentei com o professor Hermes que na minha prova de procurador federal, a questão que foi cobrada estava no livro dele, e com a graça divina eu sabia, mas ele estará conosco aqui justamente para você ter esse entendimento profundo sobre o direito previdenciário. Para vocês terem uma ideia, gente, mensalidade de recuperação, grande invalidez, pesquisem aí o que se trata. O professor Hermes, tenho certeza, vai passar esses conceitos aí para vocês, vai dar um show conosco aqui no time de direito previdenciário. Oh, que legal, obrigado, Adriana, aí pelo seu comentário. O professor Hermes, acho que era o último professor da lista a ser apresentado, timaço, né? É uma expressão que combina bem com a semana da Copa aí, né? Timaço, tem meio campo, tem lateral, tem centroavante, tem de tudo nesse time, sob a coordenação técnica do professor Danilo. Que legal, fico muito feliz de fazer parte, fico orgulhoso em fazer parte desse time. E vou compartilhar mais uma vez aqui para quem eventualmente não ouviu eu falando lá no começo. São meses, viu? Meses que o professor Danilo vem criteriosamente organizando esse curso. Eu pude fazer parte de diversas reuniões com o professor Danilo, algumas delas, então, específicas sobre os pontos em que nós temos maior intimidade, e o curso está, assim, ó, lapidado com muito detalhamento para você. E já quase que respondo algumas perguntas que eu vi pendentes aqui, que perguntam, né? O curso aborda todas as matérias do edital? Sim, a organização dos 4 módulos, né, do módulo principal e dos 3 módulos aceleração, pretende, né, se propõe a passar por todos os tópicos de cada um dos 3 editais. Claro que estamos falando dos editais anteriores, e assim que forem publicados os novos, você não precisa nem desconfiar que nós faremos os ajustes, as adequações necessárias
caso venham a ocorrer. A expectativa é de que os editais sejam muito parecidos com os editais anteriores. Tudo isso está criteriosamente observado pelo professor Danilo na concepção e agora na condução do curso, que me parece será apresentado agora. É isso, professor Nezil? É isso, eu acho que a gente pode chamar o nosso diretor, Fabiano Menin, para explicar para o pessoal a respeito dos valores, da oferta de lançamento. Isso fica a cargo aí do nosso diretor. E depois nós voltamos para responder as últimas dúvidas, dúvidas de preparação, dúvidas do concurso. Acho que é por aí, né, professor Charles? É por aí sim. Eu agora só dou as boas-vindas, então, ao diretor Fabiano, e eu vou ficar aqui de bastidores, né? O professor vai assumir a tela, o diretor Fabiano vai assumir a tela. Eu só quero intimidar um pouco o diretor Fabiano, no sentido de que eu, tradicionalmente, sou conhecido como presidente do sindicato dos concurseiros, e que está aqui para aguardar, né, aquele pacote que o candidato gosta de receber na oferta do curso. Medo, hein? Que medo, hein, professor Charles? Tudo bom, pessoal? Boa noite, caros alunos. Essa semana é uma semana muito feliz para nós, a gente está muito, muito contente aí, por alguns motivos. O primeiro aí, antes de eu começar a minha apresentação aqui, né, o primeiro motivo é que o Brasil ganhou ontem, né, então a gente está todo mundo animado nesse clima de Copa, até nossos cards são todos em figurinhas, né, nesse motivo aí da Copa. Um outro motivo aí que nos deixa muito feliz também é que nós estamos essa semana aí, para quem não sabe ainda, pré-inaugurando a nossa sede em Brasília. Então eu já estou aqui no escritório em Brasília, e isso é um passo bem importante aí para o Justo Federal, né? A gente está muito feliz com esse nosso salto aí que nós demos, né? Então está sendo uma semana bem, bem feliz. E agora o terceiro, o lançamento aí desse curso, né? Com a coordenação aí do nosso caro professor Danilo aí, que trabalhou incessantemente aí nas últimas semanas, últimos meses aí, de tarde, de manhã, de noite, de madrugada, trocando mensagem aí e elaborando, né, montando esse curso aí que eu tenho certeza que vai ser um dos melhores cursos aí do mercado, né? Então, eu vou começar agora aqui a minha apresentação, só recapitulando. Fabiano, então, eu e o professor Enesio, como se fosse num evento presencial, nós faríamos agora aquilo que nós chamamos de desfazer a mesa. Eu e o professor Enesio, então, nos retiramos, vamos para a plateia para assistir agora como ouvintes à exposição da direção, por meio do diretor Fabiano, e da coordenação por meio do professor Danilo. Então, com a licença, eu e o professor Enesio vamos para a audiência. Fique à vontade, professor Charles. Obrigado aí. Obrigado, colegas. Até logo. Seguimos, então, nós, professor Danilo. Vamos lá. Eu gostaria de recapitular com vocês aí um pouco os pontos que os professores já abordaram aí muito bem, né? Mas só para a gente fazer um resumo aí do que nós falamos, né? Então, o nosso curso, ele tem como coordenadores acadêmicos aí o professor Danilo, né, que é procurador federal da AGU, e os juízes federais, né, que vocês já conhecem, professor Charles, professor Inesil e professor Rafael. O outro diferencial do nosso curso, que nós manteremos aí durante todo o período, né, em que ele vai ser disponibilizado para vocês, são lives periódicas com os professores coordenadores do curso, incluindo agora aí já na semana de abertura, né, que será nessa semana, na próxima, e o encontro de aulas e o encontro na semana que antecede a prova também. Nós faremos ali um encontro antes da prova, né? Talvez até, quem sabe, ali um super aulão. A gente está bolando ainda aí algumas coisas para fazer na véspera da prova. Estamos incluindo também no curso ali, que é um dos diferenciais que nós colocamos, o material em PDF, né? O material de apoio que o professor utiliza para ministrar suas aulas. E nesse curso não terá, né, a transcrição das aulas. Um canal Tira Dúvidas, né, exclusivo para o aluno enviar sua dúvida via WhatsApp, tá? Nós vamos disponibilizar ali no site também o número, e para vocês enviarem suas dúvidas, e vai ser sempre respondido, né?
pelos professores ou dúvidas sobre o curso mesmo que a coordenação pode resolver, pode responder. Vai ser tudo nesse canal Tira Dúvidas. Um simulado exclusivo também que está sendo elaborado. E o que é mais importante, todas as aulas não tem nada, nós não temos ainda muitas aulas gravadas, então as aulas serão todas gravadas no decorrer do curso, né, para garantir a atualidade da matéria, que o direito é muito dinâmico, então a gente tomou esse cuidado para fazer a gravação durante o curso, para que se mantenha essa atualidade. E aí agora nós vamos ali para a parte dos valores, né, do investimento que vocês farão. Esses valores, tá, pessoal? Só lembrando, todos vão estar no site, ele agora no final eu já coloco o link aí. Em seguida também a página já vai estar dentro ali dos cursos, na página do Justo Federal. Nos cursos nossos já vai estar ali, que o nosso pessoal da área técnica aí já deve estar colocando ali logo em seguida que acabe aqui a nossa live, né? Então, nós iniciamos aqui com um módulo básico que os professores já explicaram, né? Que seria o núcleo duro, né? Que seriam as matérias ali, aquele curso de 120 horas. O valor dele, de tabela, né? R$ 1.857. Mas como hoje a gente está em semana de ofertas, né? Que a gente tem muitas ofertas aí, todo mundo bombardeando com ofertas a gente. Então, nós entramos nisso também e vamos conceder para vocês um desconto que vai durar de hoje, né, sexta-feira agora, após a nossa live, até domingo de noite, com desconto de 46% nesse módulo básico. 46% de desconto? 46% de desconto. Então, mesmo? de hoje, professor Danilo, de hoje, isso aí foi o professor Charles que conseguiu, hein? Foi mesmo? O presidente do sindicato que nos aperta, né? O sindicato dos concurseiros, tá vendo? A atuação dele foi bem eficiente aqui, viu? 46. O sindicato, Esse Mas é o até que dia, Fabiano? Então, esse desconto de 46% de hoje até domingo de noite. Somente o final de semana. Ah, tá. A Black Friday mesmo é hoje, né? Faça sua inscrição hoje já que vamos... A Black Friday, viu, pessoal? Parece que o dia de ação de graças foi agora quinta-feira. Então, a tradição é que hoje, além do desconto, os bons ventos aí da Black Friday a partir de agora, sexta-feira, até domingo à noite. Então, né, colega? Aí, até domingo à noite. Aí na segunda-feira já muda os valores, né? São outros valores. Então é o final de semana de loucura, né? Que nem as lojas anunciam. Descontar, 46%. 45%. Então ficaria o curso aí R$ 997, né? E como sempre, né? Nossos parcelamentos ali em até 12 vezes. Daria para fazer no cartão de crédito. E aí nós temos, como os professores já falaram, o curso mais módulos de aceleração. Então, o curso básico, núcleo duro, com mais um módulo de aceleração, ele vai custar, que o módulo de aceleração são 40 horas, né? Então, 120 horas do curso básico, mas mais as 40 horas, fica no valor de R$ 1.297. Em até 12 vezes também de R$ 108,08. Para quem optar por dois módulos, o PFN e Advogado da União, ou então aí você pode fazer a combinação, né? Tem lá no site tudo explicadinho as combinações de cada uma das 3 carreiras, podendo fazer combinações de 2, né? Então ele fica por 1.537 em até 12 vezes de 128. E o curso básico, núcleo duro, mais 3 módulos de aceleração, 1.717, também em até 12 vezes. Então, colega, só para deixar um esclarecimento aqui para os alunos, você, quando vai se inscrever aqui no Justo Federal, você vai optar por o curso Módulo Intensivo 3 Carreiras, e aí você, diante da sua predileção em estudar para procurador federal, para procurador da Fazenda Nacional, para advogado da União, ou para os 3, você opta com os pacotes que contemplam ou o módulo intensivo mais o combo de procurador federal, aceleração de procurador federal, ou aceleração procurador federal e advogado da União, ou aceleração, você que monta o curso da forma como você quiser
e tiver predileção pelas carreiras da AGU. Eu só quero destacar um ponto aqui, Fabiano, se você me permitir. Claro. Essa oportunidade que nós estamos tendo em 2022, 2023, é uma oportunidade histórica para você alcançar a aprovação nas 3 carreiras. É por isso que o aluno deve estar antenado com essa circunstância dos concursos estarem aí com as 100 vagas autorizadas em cada uma das carreiras. E uma questão, Fabiano, que nós não falamos durante a live ainda. Os concursos, embora os editais são diferentes, eles possuem o mesmo DNA, no sentido de que aquela essência, igual você vai ter um tributário, mas um tributário aprofundado para a PFN. Você vai ter um previdenciário para as 3 carreiras, mas um previdenciário aprofundado para procurador federal. Então, você não vai estar fazendo ali uma escolha trágica entre uma carreira e outra. Por isso que aqui, Fabiano, eu optaria, claro, pelo combo com os 3. Já que existe a chance dos 3, você não pode deixar esse bonde passar, meus caros. Eu falo aqui como alguém que já trabalhou de serralheria à Polícia Federal à Advocacia Geral da União. A gente não perde chances na vida, e as chances têm sido cada vez mais raras. Vocês estão testemunhando a história, estão vendo isso. Então, um concurso que vem com 300 vagas, já com pedido de autorização de mais 25 em cada uma, então 375. Só para você ter uma ideia, está lá no site, no concurso de advogado da União, que eram 84 vagas em 2015, nós aprovamos 230 candidatos e até este momento nomeamos o candidato que está em 198 na colocação. Vejam assim que é um cadastro de reserva dinâmico, de modo que você tem que aproveitar essa oportunidade, tá certo? Agradeço pela oportunidade, Fabiano, de fazer só esse esclarecimento para o aluno ver o tamanho da proposta que a AGU está fazendo aqui nesse momento. Obrigado, professor Danilo. Deixa eu só colocar mais umas questões aqui que surgiram, que são importantes, né? Ex-alunos, né, e alunos de curso reta final, curso academia, sempre terão desconto, né? A gente sempre tem essa vantagem para quem já foi nosso aluno. Então, nós temos um cupom de desconto que a gente vai estar informando aí, que é um desconto ainda além desse desconto do Black Friday. Ex-alunos nossos têm um desconto de R$100 ainda, via cupom de desconto, né? Então, a gente vai passar aí o cupom de desconto para vocês, e quem for nosso aluno dos nossos cursos que já se matriculou, já fez curso com a gente, tem essa vantagem ainda de ter mais R$100 de desconto. Então, ficaria ali 897, né, o curso básico até domingo. Mais essa vantagem ainda, viu, professor Danilo? Para quem já é da casa, para quem já é da casa, uma grande vantagem. Isso aí. Quer responder mais algumas perguntas agora, professor Danilo? Meu caro, eu estou às ordens. Eu queria destacar para os alunos que é a seguinte questão. A AGU, nós falamos disso nas lives passadas, a AGU ela destacou numa reunião de gestão recente de que os editais vindouros eles terão alterações pontuais em relação aos editais passados. É por isso que nós imaginamos uma conformação das provas para advogado da União, PFN e Procurador Federal, nos moldes como foram as provas de 2015. Ou seja, uma prova objetiva, depois os aprovados vão fazer as provas discursivas. O que também nos leva a crer que não haverá uma colidência de datas. Por quê? Porque não haveria interesse da carreira em criar uma confusão neste sentido, já que o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos impede que nós adotemos medidas que podem restringir a concorrência. Então, não existe nenhuma sinalização nesse sentido. As datas das provas, muito possivelmente, serão diferentes. Eu digo possivelmente porque o edital pode prever, qualquer medida que ele preveja dentro da lei deve ser acatada. A questão é que a ampla acessibilidade é um princípio constitucional. A AGU nunca fez provas colidentes. Em 2002, nós tivemos esse mesmo sistema, 3 concursos das 3 carreiras no mesmo ano, e não houve colisão de datas. Portanto, alunos, a hora é o seguinte, é pensar, o que você quer ser? Qual é a sua proposta? Vai deixar esse bonde passar? Eu não deixaria, tá certo? Essa oportunidade é de ouro. Nós viemos de uma época onde havia concurso. Tivemos uma época de carestia. Estamos voltando, talvez, a um novo momento. É a hora de agarrar essa oportunidade. Nós viemos de uma pandemia, a coisa começou a andar de novo, e vamos ter atenção novamente, pessoal. Nós não estamos falando de 30 vagas, não, de 10. Nós estamos falando de 300, podendo chegar a 375. Essa vaga aqui, como sempre a gente fala,
pode ser a sua. De fato, o aluno só precisa de uma vaga. Mas se tem 300 disponíveis no avião, a sua chance de embarcar é muito maior. Então, fiquem atentos. Tem mais algumas perguntas ali do pessoal querendo saber a respeito do curso. Antes da gente prosseguir, eu quero só mostrar isso daqui. Não sei se o pessoal já viu aí no Instagram as camisas do Jus Federal para torcer pelo Brasil. Olha que legal, pessoal. Olha aí, ó. Camisa do Jus Federal. No verso aqui, ó, símbolo do Jus Federal. QR Code que vai direto para o Instagram do Jus Federal. Camisa diferenciada, de qualidade. Ficaram legais demais, pessoal. A gente está super empolgado aí. Foram camisas na cor azul, verde e amarela para a gente torcer até a final. E a galera quer saber, diretor, vai ter camisa para o pessoal ou não? Como é que vai ser isso aí? Os primeiros 30 inscritos ganharão uma camiseta. Pode escolher a cor, a gente vai mandar a tabelinha com os tamanhos, escolhe a cor, uma das 3 cores e o tamanho que melhor lhe agradar. Temos sim. Os primeiros 30 de graça? Os primeiros 30 inscritos ganham a camiseta Jus Federal. Ah, que legal. Fabiano, legal, só não esquece de guardar a minha, por favor, viu? Separa a minha, as 30 dos nossos alunos, mas eu quero a minha para eu poder estar com o uniforme aí, a camisa do nosso time. Já está já tá no correio. Eu inaugurei ontem com gol de bicicleta, voleio, cara. Camisa pé capa quente, de revista né? Camisa Pelo que eu percebi, ela dá muita sorte também, que gol de bicicleta na abertura da Copa é histórico também.